E a gente começa o programa de hoje mostrando um vídeo que viralizou nas redes sociais. Olha só. Pois é, a gente viu aí um vídeo que fala do transtorno do espectro autista, o TEA, que é o assunto do programa de hoje, em homenagem ao Abril Azul, que é uma campanha que dá visibilidade ao autismo. E a gente foi inclusive conversar com uma das mães, a Karine Aguiar. Bom dia, Karine. Bom dia, Bruna. Então, até 1 ano de idade, Guilherme alcançou todos os marcos de desenvolvimento, sem nenhum tipo de atraso. Quando ele completou 1 ano, além dele não continuar se desenvolvendo, ele teve uma regressão, que foi o que mais me chamou a atenção. Ele parou de fazer coisas que ele fazia antes, como dar tchau, soltar beijo, bater palma. Ele parou e a comunicação dele, antes de 1 ano, ele ainda tinha uma lalação papá, mamã. Ele falava algumas coisinhas. Depois de completar 1 aninho, ele também parou com tudo isso. O que me fez procurar um profissional foi justamente a pobreza na comunicação dele. Ele não apontava para o que ele queria, ele chorava quando ele queria alguma coisa e não conseguia se comunicar, ele não dava a mínima pista para a gente do que ele queria. Quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, não, agora eu sei o que meu filho tem e vou poder ajudá-lo. A nossa investigação começou pela fono. E a fono nos encaminhou para um neuropediatra. Foi a neuropediatra que deu o diagnóstico, que fechou o diagnóstico, e um outro profissional que a gente foi, aí já parte de um princípio diferente, mas foi o geneticista. Então, analisando o laudo e tudo mais, ele reafirmou aquele diagnóstico para a gente. Hoje, Guilherme está com 2 anos e meio, a gente teve o diagnóstico, a gente recebeu o diagnóstico quando ele tinha 1 ano e 11 meses, e de lá para cá, Guilherme tem respondido muito bem a todos os estímulos que ele recebe. Todas as terapias que ele faz surtem bastante efeito. O autismo de Guilherme me fez enxergar o mundo de uma forma diferente. Hoje eu consigo observar os pequenos detalhes que ele me mostra. Hoje eu consigo dar valor a conquistas, que por menores que sejam para a gente, é muito significante. O jeito de amar é diferente, mas o amor é verdadeiro da mesma forma. Então, eu digo que o diagnóstico, ele não pode rotular uma criança. Então, se seu filho é autista, se você tem a desconfiança, não tenha medo do diagnóstico. Quanto antes eles forem ajudados com os estímulos certos, uma melhor qualidade de vida eles vão ter. Muito obrigada, Karine. Um beijão para você e para o Guilherme também, viu? E a gente continua falando sobre esse assunto. Agora eu vou conversar com a Priscila Heinkober, que é neurologista. Bom dia, Priscila. Bom dia, Bruna. Muito obrigada pelo convite para falar de um tema tão importante. Priscila, o que é o autismo? O autismo, ou transtorno do espectro autista, conhecido também pela sigla TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é caracterizado por um início precoce, ou seja, os sintomas estão presentes desde o início da infância, e ele é marcado por prejuízos persistentes na interação e comunicação social, bem como a presença de padrões repetitivos e restritos de interesses, comportamentos ou atividades. É um quadro que tem apresentado um aumento no número de casos nos últimos anos, com a atual prevalência de 1 caso a cada 44 crianças, segundo os últimos dados do CDC de 2021. E a que se deve esse aumento? Esse aumento está acontecendo devido ao maior conhecimento sobre o transtorno, assim como uma maior sensibilidade dos critérios diagnósticos e também devido à maior presença, um maior contato com os fatores ambientais de risco que aumentam a expressão desse transtorno na população. E como é feito o diagnóstico? Ele é um diagnóstico essencialmente clínico, tá bom? Ele leva em consideração os critérios diagnósticos do DSM-5.
no qual o paciente precisa apresentar déficits persistentes e significativos na comunicação e interação social, com prejuízos na linguagem verbal e não verbal, dificuldade na reciprocidade emocional, dificuldade em iniciar e manter amizades de acordo com o seu nível de desenvolvimento, assim como a presença de padrões repetitivos e restritos de comportamentos, atividades ou interesses. Aqui entram, as estereotipias motoras ou vocais, o apego à rotina ou rituais, os interesses fixos, intensos, restritos e as alterações sensoriais, sendo que essas características, na maioria dos casos, têm que estar presente logo no início do neurodesenvolvimento, tá? Então, como eu falei, é um diagnóstico clínico, então não tem nenhum exame que vai te dar o diagnóstico do autismo, tá bom? Os exames surgem aí com a necessidade de investigar uma comorbidade ou até mesmo na busca pela etiologia desse autismo, visto que eu já falei, tem algumas alterações genéticas, tem algumas outras síndromes em que o autismo faz parte da sua expressão clínica, tá bom? Então os exames não são obrigatórios e entram mais nessa investigação complementar. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Bruna, e toda a equipe do programa Sempre Bem. Foi um prazer nesse domingo compartilhar um pouco de informação sobre esse tema tão relevante. Muito obrigada. E quem está aqui com a gente para falar mais um pouco sobre esse assunto é a Patrícia Lobo, que é neuropediatra. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho das causas do autismo. Quais são as principais? Existem causas genéticas, que essas a gente investiga em algumas crianças só, não são em todas, principalmente a que a gente fala que tem algum grau de dismorfismo, deficiência intelectual, algumas alterações neurológicas associadas. Aí nessas a gente investiga realmente se tem alguma causa genética associada. Nas outras a gente não consegue geralmente identificar uma causa específica do que é que realmente causou o autismo naquela criança. A gente ainda tem muito estudo nessa área, como é uma coisa indefinida ainda. A gente escuta falar que gravidez tardia pode causar, isso ainda não é comprovado? Não, é assim, tem alguma associação, a gente já viu com a idade paterna um pouco mais avançada, que a gente já tem realmente indícios, mas não é uma causa direta. Não significa que todos os homens que forem ter filhos mais velhos vão ter crianças autistas. E quais são os níveis de autismo? Existe diferença, né? Existem os graus que a gente fala. Esses graus eles são ligados à funcionalidade da criança. Tanto o grau de independência que essa criança tem e até de linguagem que essa criança tem. Existem os que não são verbais, os averbais que não se comunicam de forma verbal. A comunicação, a linguagem não é só o que a gente fala, é desde contato visual, de gestos, então a linguagem é uma coisa bem ampla. E a gente, nesses graus, a gente considera esse grau da linguagem da criança, o quanto ela consegue se comunicar e realmente interagir com o mundo ao redor dela. Então, quanto mais grave, menos a criança interage e mais a criança é dependente de terceiros. E esse grau, ele não é fixo. Existem algumas terapias que podem modificar esse grau. O tratamento principal do autismo são as terapias. E essas terapias, elas podem modificar. Uma criança moderada pode ficar um grau mais leve. Isso não é nada fixo. Sim, então é impossível a gente prever o desenvolvimento de uma criança com autismo? Prever não dá para prever. A gente sabe que as crianças com o tratamento adequado, que são as terapias, é uma criança que tem um suporte, um apoio familiar, uma rede de apoio melhor, a gente sabe que essa criança normalmente vai melhor, que vai ter um desenvolvimento melhor. E ela às vezes consegue deixar esse grau mais leve. E a gente vai ver agora a advogada Vanessa Ziotti, e ela vai explicar pra gente um pouquinho da legislação, dos direitos das pessoas com autismo. Vamos ver? A importância de nós termos uma legislação específica para cuidar dos direitos das pessoas autistas é porque eles fazem parte de um grupo vulnerável socialmente, as pessoas com deficiência, né? Então, os direitos que nós, cidadãos, já temos garantidos pela Constituição Federal precisam ser ratificados pela legislação específica que cuida desse grupo. Saúde, moradia, educação, lazer, transporte, acesso a todos os lugares públicos ou privados e demais garantias fundamentais. Dentre todos os direitos garantidos, nós vamos citar aqui os que são fundamentais, direitos que estão na Constituição Federal. Direito à educação, todas as etapas de ensino, desde infantil até a pós-graduação, com as adaptações necessárias na rede pública e particular. Saúde, acesso ao SUS de forma integral, atendimento multidisciplinar e acesso à rede conveniada através da saúde suplementar, sem nenhuma restrição.
Podemos falar também de transporte aéreo, aquático, ferroviário, terrestre, de forma gratuita, custeado pelo governo federal, estadual e municipal. E a questão da mobilidade, acessibilidade em geral a todos os lugares, cultura, lazer, desporto, de forma que as crianças e adolescentes consigam praticar as mesmas ações que as crianças que não são autistas de forma adaptada. Pois é muito importante que todo mundo esteja ciente desses direitos, né? Você falou um pouquinho sobre terapias, né? São terapias que são consideradas o tratamento para o autismo, né? Como é que funciona? Geralmente a gente individualiza novamente, né, para cada criança. Inicialmente ela precisa passar pela avaliação multidisciplinar, que a gente fala, com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, psicopedagoga. Então a gente precisa toda a avaliação de toda a equipe e a gente vai ver em quais aspectos aquela criança vai precisar de maior tempo, de menor tempo, para individualizar para cada criança o plano terapêutico daquela criança. E aí eu queria que você falasse como é que funciona a terapia ABA. A terapia ABA é uma das que a gente tem mais estudos científicos que comprovam a eficácia dela realmente dentro do espectro autista. Ela é uma terapia comportamental, é uma análise aplicada ao comportamento. É como se a psicóloga fosse ensinar comportamentos àquela criança, fosse um treinamento. E o que você teria aí de recomendação para os pais que têm filhos autistas e que estão aí buscando uma rede de apoio? Isso, os pais, a principal coisa é buscar uma avaliação para realmente fechar esse diagnóstico, né, com o médico e buscar essas terapias cedo. Então, quanto menorzinho a gente pega, mais fácil aquela criança conseguir ficar um grau mais leve realmente, para deixar aquela criança o mais engajada possível, o mais inclusa possível dentro da sociedade. Muito obrigada, viu, Patrícia?